Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade ao redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo, revelando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Paz profunda.